pedi a Deus para que me ajudasse a conseguir pregar hoje. Então eu vou conseguir, em nome de Jesus. Porque eu queria ter essa última mensagem. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. E que Jesus fale conosco mais uma vez. Você me permite? A gente vai abrir em Daniel capítulo 1. É meu livro favorito, eu não poderia falar algo diferente. Daniel, para mim quando eu chegar no céu, eu vou procurar Jesus, claro. Primeiro quero ver meu Salvador. E depois vou procurar Daniel. Acho que eu vou ter bastante coisa para contar e para conversar com ele. Mas se me permite citar para você os meus 3 versículos favoritos da Bíblia. Antes de nós lermos, eu quis compartilhar esses 3 versículos. Por quê? Porque eles são os versículos que motivam a minha vida até aqui. O primeiro é Provérbios 16, verso 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém. Meu segundo versículo favorito é Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. E meu terceiro versículo favorito é Efésios 3, versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para todos sempre. A igreja diz? Amém. O Senhor que tem sonhos para a nossa vida e que são muito melhores para nós. O Senhor que vale a pena confiar. Os cavalos morrem e os carros quebram, mas o Senhor Jesus permanece para sempre. E aquele que faz muito mais, que Ele continue sendo Deus que dirigirá a sua vida em nome de Jesus. Daniel capítulo 1 tem para mim um dos versículos que deveria ser o lema, o centro da vida de toda pessoa, principalmente dos jovens, que estão dispostos a viver aquilo que Deus espera. Aqui tem um relato de Daniel capítulo 1, e para mim o centro deste texto, deste capítulo, é o versículo 8. Daniel 1, versículo 8 é a frase em que Daniel toma a decisão mais forte da sua vida. Onde ele diz assim, Daniel 1, versículo 8: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel, o quê? Resolveu. Guarda isso. Daniel, o que, igreja? Resolveu de todo o seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel era um jovem. Tinha talvez 16 anos. Era príncipe em Israel, da casa real. Cresceu construindo a sua vida com sonhos. Você lembra quando você tinha 16 anos, né? Lembra? Espero que sim. Alguns têm aqui. Você lembra o tanto que você sonhava? Lembra também das incertezas, das dúvidas, qual caminho seguir. Mas você tinha sonhos, você tinha planos, porque a vida da gente é assim. Nós vamos nascendo, crescendo, aprendendo e sonhando. Os sonhos é o combustível da nossa vida. Aquele que para de sonhar, para de viver. Então nunca deixe de sonhar, igreja. Nunca deixe de sonhar com o céu. Nunca deixe de sonhar com aquilo que é mais importante para todos nós. Daniel era um sonhador, sim, porque ele era jovem, ele tinha vontade de construir a sua vida, e tinha princípios, e aprendeu isso. Mas você consegue imaginar um adolescente na sua casa, cheio de sonhos, cheio de planos, e de repente ele escuta barulho de marcha, e quando ele olha pela janela do palácio, tem soldados vindo de um país distante. Babilônia ainda era um país emergente, estava surgindo com uma potência, mas com um líder que era um dominador, um sonhador também, que era Nabucodonosor, e a sua família.
e que agora entra em Jerusalém, onde Daniel vivia, junto com sua família, junto com os seus amigos, com os sonhos que ele tinha, e é arrancado da sua casa à força, para caminhar quilômetros, quase 1000 quilômetros, para sair de Jerusalém, para ir até onde hoje é Bagdá, a sede da Babilônia, andando a pé, com soldados que não eram bonzinhos, que eram maldosos e que levavam eles como escravo. Um jovem que tinha seus sonhos, ele teve dúvidas, ele questionou: por que Deus permitiu que eu, tão jovem? Amigos, a tomada de Jerusalém aconteceu porque um rei lá no passado foi ambicioso e recebeu um milagre, mas acabou mostrando demais e causou ambição para os babilônicos decidirem entrar naquela cidade. E ali vai Daniel, seus amigos e mais uma geração de pessoas, os melhores que tinham lá, para serem escravos numa terra. E depois de andarem anos, aliás dias, para conseguir chegar na terra, tem um banquete preparado para recebê-los, com aquilo que Deus tinha dito que não era para eles comerem, com aquilo que não era para eles fazerem. Olha para mim aqui, para você não esquecer. Desculpa. Ele poderia ter abandonado a Deus, e teria motivos para isso, sim ou não? Mas ele decidiu não se contaminar, porque ele tinha raízes fortes e uma fé inabalável. Em Babilônia não tinha igreja, em Babilônia não tinha Bíblia, em Babilônia não tinha pastor, em Babilônia não tinha nada. Mas Babilônia, por mais perdida que fosse, Daniel levou consigo o Deus de Israel e uma convicção forte de que o Senhor vai aonde os filhos dele também estão. Daniel estava em Babilônia, mas ele não era de Babilônia. Você está neste mundo, mas você não é daqui. O seu lugar é o céu. Nós somos cidadãos da eternidade. Igreja querida, nunca se esqueça disso. É por isso que minha maior oração sempre é que esta igreja fosse mais espiritual do que religiosa. E eu sei, religião é importante, mas não era plano de Deus que existisse a religião. A palavra religião vem de religar. Deus não queria que a gente precisasse religar a Ele. E que bom que existe a igreja, é a religião para nos ajudar. Mas amigos, aqui, o que vivemos aqui é sobremesa. O banquete Cristo te oferece todo dia na tua casa. Quando você acorda e tem uma Bíblia ali. Quando a fé que você precisa te faz continuar. Tem gente querendo viver uma vida cristã baseada em sobremesa, sendo que tem banquete disponível, tem pão do céu pronto para você todo dia que Cristo preparou para a tua vida. Querida igreja, nunca deixe de servir a Cristo na sua casa, na sua família. Que o altar do seu lar esteja aceso todos os dias. E que aonde você estiver, que você continue lembrando que o seu lar não é aqui. Foi nessa jornada que Daniel e seus amigos cantavam aquele salmo que diz: em volta dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos lembrando de Sião. Mas nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas e dizíamos: como poderemos cantar o cântico do Senhor em terra estranha? Eles sabiam que eles não estavam em casa. Era difícil cantar, era difícil ter fé, era difícil tudo. Mas eles tinham convicção e eles tomaram uma decisão: nós permaneceremos ao lado do Senhor. Ali eles se tornaram eunucos. Misericórdia. Ali eles tiveram que ter os seus nomes mudados. Tentaram transformar tudo, mas a decisão que eles tomaram no coração os manteve em pé. Daniel capítulo 2 é a história de um jovem usado por Deus, que com a graça do Senhor conseguiu trazer aquela que foi o sonho e a resposta de um sonho que iria permear toda a história até hoje.
Hoje você vive no pezinho da estátua, na unha. Mas em breve vem a pedra, sem mão de homens, que derrubará os impérios mundiais. Este planeta não é dominado por homem nenhum, enquanto o Senhor Deus estende a sua poderosa mão sobre este mundo. Acredite nisso. Em breve virá a pedra sem mãos de homens, e aí estará estabelecido para sempre o reino de Deus. Nós viveremos no reino do Senhor em nome de Jesus. Acredite nisso. Daniel capítulo 3. Agora Daniel já é um governador, alguém importante naquele reino. E Daniel capítulo 3 mostra os 3 amigos, que quando é colocado sobre uma estátua, a estátua do capítulo 2 dizia que Babilônia era a cabeça de ouro, mas que o peito de prata mostraria um império que era inferior, mais fraco, mas queria acabar. Lembra disso? Nabucodonosor falou, não. Por mais que no final do capítulo 2 ele reconhece que o Deus do céu é o Deus que conhece a história, no capítulo 3 mostra alguém que com a sua vaidade diz, o meu império é eterno. Aquilo que eu construí é muito maior do que todas as coisas. E ele faz uma estátua inteira de ouro e coloca todas as pessoas daquele reino para se ajoelhar perante dela. Você lembra disso? Mas ali, enquanto uma geração de judeus se prostravam perante uma estátua depois de ouvirem a música, 3 permaneciam em pé. Só 3 serviam a Deus ali? Não. Talvez alguns queriam ser apenas um cristão meio mais ou menos, sabe? Talvez eles pensaram assim, a gente vai só abaixar, a gente não vai ajoelhar não. Ou talvez alguns pensaram assim, nós vamos só ajoelhar com os nossos joelhos, mas o nosso coração não vai se prostrar. Mas naquele momento precisava de alguém que tivesse coragem para ficar em pé. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram coragem de ficar em pé. Tiveram consequências, sim ou não? Muitas. Mas eles reconheciam que o Deus que o servia, que eles serviam, era muito maior do que todas as coisas. A frase que mais me impacta no capítulo 3, eu estou só relembrando com você, eu sei que você já sabe, mas é importante para a gente. Mas a frase que mais me impressiona no capítulo 3 de Daniel é quando ele diz assim, olha Nabucodonosor, você pode tocar quantas vezes você quiser essa música, nós não vamos ajoelhar, porque o Deus que eu sirvo, se Ele quiser, Ele nos livra da sua fornalha. Mas se Deus não quiser, nós morreremos lá. Mas saiba que o nosso lugar não é aqui em Babilônia. Nós morreremos, mas estaremos salvos, mas não nos prostraremos perante a sua estátua. Cara, é maravilhoso isso, né? O capítulo 4 é um rei louco que precisa entender, depois de várias oportunidades, quem é o rei do universo. Capítulo 5, o império que achava que seria eterno, no meio de uma festa, enquanto seus olhos estavam focados para outras coisas, eram dominados por um império pequeno, Medo-Persa, que desviou um rio e passou por debaixo da muralha para conseguir pegá-lo no momento certo e destruir o império que iria dominar e já estava dominando o mundo inteiro. Mas no capítulo 6 já era 70 anos depois, e o final da promessa quase. Mas Daniel, quando recebeu a notícia, interessante isso, que não deveria mais orar, aí que ele foi para a janela, aí que ele abriu a janela, porque ele sabia que a promessa de Deus lá em Jeremias dizia, eu sei que pensamentos têm a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais, mas vocês precisam buscar a mim, e eu vos ouvirei, se buscardes de todo o coração. A promessa só iria se cumprir se o povo de Deus orasse, e Daniel sabia que aquele decreto para que eles não orassem mais, não falassem com Deus, na verdade era uma tentativa de Satanás de destruir a promessa do Senhor. E Daniel teve coragem de ir para a janela para que a sua oração inspirasse outros a orar também. Daniel preferiu passar uma noite na cova dos leões do que passar um dia sem orar. Daniel 7, 8, 9, 10, 11, 12. É a parte profética do livro. Impérios levantariam, impérios cairiam. Homens poderosos se levantariam. Pessoas querendo tomar o lugar de Deus.
tronos seriam colocados, mas nada derruba o reino de Deus, nem aquele que no seu coração tem lugar para o Senhor. O livro de Daniel é nada mais do que a nossa história hoje. Hoje nós continuamos sendo provados, continuamos enfrentando lutas, e em breve decisões como a da estátua vai acontecer de outro jeito. A diferença é se você vai ter coragem para ficar em pé perante o Senhor e não de joelhos perante os homens. Mas eu te garanto, muito melhor obedecer a Deus do que aos homens. Falaria muito mais sobre Daniel, mas eu quero terminar com 3 lições. Posso? O Senhor me ajuda. Primeira lição. Querida igreja, que você não esqueça disso. Às vezes, Deus vai te salvar da dor. Eu vou repetir. Às vezes, Deus vai te salvar da dor. Mas às vezes, Deus vai te salvar na dor. Às vezes, Deus vai te livrar do fogo. Mas às vezes o fogo vai queimar. Mas Deus vai entrar no fogo com você. Eu queria pregar um evangelho como pregado por aí, que vai dizer que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar bem. Mas eu posso ser bem sincero, não vai ficar, porque esse mundo é mau. E aqui vamos continuar enfrentando as fornalhas, as covas dos leões. E às vezes você vai ter que matar mais do que um leão por dia. Mas posso te falar uma coisa, vai passar. Está acabando, amigo. Você só precisa ter coragem para continuar, sabe? Você só precisa ter coragem para entender que Deus não diz vai, Deus diz vamos. Para entender que é melhor passar na fornalha ardente com Deus do que pisar em qualquer outro lugar longe do Senhor. Você consegue entender isso? Às vezes você vai sofrer. Pastor, mas Deus poderia ter me tirado essa doença. Deus poderia ter feito o meu casamento não acabar. Deus poderia. Sim, Deus pode todas as coisas. Mas às vezes Deus não muda as circunstâncias, porque as circunstâncias também são usadas para transformar você. Às vezes Deus precisa apenas te ensinar. Mas sabe, não foi Deus o responsável. São escolhas dos homens. Mas Ele te mantém em pé. Mas o quarto homem da fornalha vai com você. Sabe qual é o sonho de Deus? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você lembra disso, né? Na verdade o texto correto é: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Sabe qual é o sonho de Deus? Te fazer andar por pastos verdejantes. O sonho de Deus é te fazer beber de águas tranquilas. O sonho de Deus é que você caminhe por lugares maravilhosos. Mas Deus diz que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisa temer mal nenhum, porque o pastor está com você. E a sua vara e o seu cajado conduzem a tua vida. Mas nunca se esqueça, Deus colocou 2 seguranças todos os dias ao teu lado. Chama bondade e misericórdia. E a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da tua vida. E você
habitará na casa do Senhor para todos sempre. Quem crê diz amém. Você acredita nisso? Segunda lição: Deus te chamou para ser luz antes de reclamar da escuridão. Às vezes você não vai estar no lugar que você gostaria. Às vezes as coisas não vão acontecer como você espera. Mas aprenda, igreja, a florescer aonde Deus plantar você. Aprenda a ser luz. Esse mundo está escuro demais. Mas a minha Bíblia diz, amigos, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Aonde a palavra de Deus for aberta, vai iluminar tudo que está ao redor. Aonde você pisar, Deus vai usar você para ser luz. Mas não deixe de brilhar. Não deixa ninguém roubar o brilho que Deus colocou em você. As batalhas serão difíceis, mas enquanto existir fé no teu coração, enquanto você tiver disposição para ser usado por Deus, Deus vai usar você mais e mais. Não desista. Eu gosto muito da história da menina cativa, que assim como Daniel foi tirada da sua casa por Naamã, e foi para aquela terra estranha, podendo reclamar daquele homem mau que tirou ela da sua família. Possivelmente os seus pais foram mortos para que ela fosse levada como escrava. Amigos, Naamã pensou que estava escravizando o corpo daquela menina, mas não tinha poder para escravizar a sua fé. E na hora que aquela menina viu Naamã sofrendo, quando aquela menina descobriu que aquele homem na verdade botava uma aparência e uma armadura de guerreiro, mas por dentro estava podre, a lepra dele não passou para ela, mas a fé dela passou para ele, porque ela foi luz. Você está em Babilônia, mas você não é de Babilônia. Então brilhe para Jesus, brilhe para Ele, sempre. Mas posso dizer só mais uma coisa? Não se acostume com Babilônia não, tá? Não inveje os babilônicos não. Tudo isso aqui passa, mas aqueles que estão nas mãos de Deus vivem para sempre. Então não inveje não. Terceira e última lição. E a minha terceira e última lição está em Daniel capítulo 12, versículo 13. E é meu último versículo hoje. A Igreja Central de Vitória mandou avisar que eles transmitem os cultos. Assista aqui, tá? Depois Daniel 12, versículo 13, o último versículo do livro de Daniel. Deus falando com aquele senhor, que agora não era mais um adolescente, que já estava aberto da morte, que ainda não entendia muitas coisas daquilo que lhe tinha sido revelado. Mas Deus olha para ele e diz: quanto a você, Daniel, siga o teu caminho até o fim. Você descansará, mas ao fim dos dias você se levantará para receber a tua herança. E essa herança ninguém vai tomar de você. E você, Daniel, siga o teu caminho até o fim. Posso falar uma coisa para você, igreja? Nessa manhã, deixa Deus salvar você.
O nosso grande papel no plano da salvação é não atrapalhar Deus, é não atrapalhar o Salvador. Porque eu aprendi que quando eu estou me afogando, eu posso me deixar ser salvo pelo salva-vidas, ou eu posso tentar sair e matar os dois. Nós estamos nos afogando nesse mundo mau, mas Cristo está com as suas mãos estendidas para tirar você daí. O Senhor ouviu a minha oração, diz o salmista, me tirou de um lamaçal e colocou os meus pés sobre uma firme rocha. Querida igreja, nessa manhã, Deus quer salvar você. Eu garanto, eu li as últimas páginas da Bíblia, tudo vai terminar bem. Porque eu vi um novo céu e uma nova terra, disse João. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, diz João, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz que vinha do trono dos céus e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, nem despedida, nem saudade. Quando João olhava para frente, ele viu o mar. Quando ele olhava para o lado, ele viu o mar. Mas quando ele viu o céu, ele disse: o mar não existe mais. Tudo aquilo que me separa dos meus amigos não existe mais. O meu Deus está vindo, amigos. Acredite nisso, em nome de Jesus. Que nada tire a sua salvação. Permaneça firme na sublime esperança. Escute.